Essa é a segunda parte, ou seja, o segundo programa que nós estamos fazendo sobre qualidade de vida e longevidade. Então, no primeiro programa, nós destacamos assim o programa inteiro praticamente sobre a nutrição. Então, o uso adequado dos alimentos para que eles realmente integrem uma boa saúde. Depois, nesse segundo programa agora, nós vamos falar exatamente sobre a segunda condição importante para que nós possamos ter saúde e longevidade, que é o exercício físico. Então, durante esse programa, nós vamos falar detalhadamente sobre isso. Vamos entrar em detalhes também sobre um outro fator importantíssimo na nossa vida, que é o sono. Através do sono, nós poderemos adquirir saúde ou nos tornarmos doentes. E também a mente calma. As pessoas nervosas, com ansiedade, com depressão, com angústia, elas desencadeiam uma série de doenças que têm a origem exatamente nesse descontrole que existe na parte do sistema nervoso. E, finalmente, temos que fazer uma adaptação, uma mudança de hábitos da nossa vida. Temos que comer menos, as pessoas que são obesas, comer mais as pessoas que são magras e subnutridas. Mudar, tem uma série de mudanças que são importantes para que nós possamos chegar a uma idade mais avançada e com saúde, ou seja, com qualidade de vida. A importância da atividade física, que nós vamos falar agora, é fundamental em qualquer idade e é um dos meios de cuidar da saúde e ter uma melhor qualidade de vida. Além disso, a atividade física é um importante meio de prevenção para combater doenças crônicas, como diabetes do tipo 2 e hipertensão arterial. Então, nós vamos, durante esse nosso trabalho aqui, mostrar essas importâncias que tem do exercício físico, além da nutrição, do sono, da mente calma e das mudanças de hábito. A maneira como o médico deve abordar o paciente. Então, esse é um segundo programa sobre medicina integrativa, sendo o primeiro que nós fizemos foi sobre nutrição. Então, esse agora vai ser sobre exercício físico. A prática regular de atividade física traz bem-estar físico e mental, além de contribuir para o bom funcionamento do coração, da circulação sanguínea, da respiração e até dos hormônios. Estudos científicos confirmam que pessoas fisicamente ativas apresentam um menor risco de desenvolver problemas mentais do que os indivíduos sedentários. Além de a atividade física apresentar efeitos benéficos na prevenção e tratamento da pressão alta, da elevação do colesterol, do diabetes, finalmente da obesidade. Antes da prática de qualquer atividade física, é essencial consultar um médico e realizar exames laboratoriais que confirmem que o indivíduo esteja apto para praticar exercícios. No entanto, de maneira geral, atividades informais como caminhar, subir escadas, pedalar, dançar, podem apresentar benefícios à saúde. Uma boa frequência de exercícios aliada a uma alimentação adequada pode ter boa influência no rendimento, no desempenho esportivo e na saúde de praticamente toda atividade física. Afinal, quando consumidos em quantidades adequadas e nos momentos corretos, os nutrientes são capazes de oferecer energia para a prática, bem como a recuperação de tal energia e a reconstrução dos músculos após as sessões de treinamento,
evitando com isso possíveis desgastes e lesões. Cabe aqui lembrar ainda que os praticantes de atividade física devem se alimentar de acordo com a atividade praticada, de acordo com a intensidade e a frequência e a duração da mesma. Uma alimentação balanceada tem como base a variedade. Ela inclui o consumo de frutas, hortaliças, cereais integrais, proteínas como carne, frango, peixe, ovo, leite, queijos e iogurtes, e alimentos ricos em gorduras boas, como as castanhas, nozes, peixes, azeite, e baixo consumo de alimentos ricos em açúcares e gorduras, principalmente as gorduras saturadas. Manter uma dieta equilibrada contribui para o resultado positivo dos exercícios para o organismo. Portanto, a maneira como o médico deve abordar o paciente é vendo todos esses detalhes, a importância que tem a ginástica, que é imprescindível, nós sabemos disso, mas o exercício físico tem que ser dosado para cada um. Então, tem várias modalidades, e nesse segundo programa, que falamos sobre medicina integrativa, nós vamos continuar esse trabalho falando sobre exercícios, já que no primeiro nós levamos muito em consideração a nutrição. Confira a seguir os 5 exercícios recomendados pela Harvard Medical School. A primeira indicação, a natação. Ideal para quem sofre com problema nas articulações. A natação e os outros esportes aquáticos, como a hidroginástica, são treinos poderosos, pois aliviam a tensão do corpo, queimam calorias, tonificam os músculos e melhoram até o estado mental das pessoas. Então, como primeiro exercício, nós exacerbamos a natação. Segundo, Tai Chi Chuan. Já foi cientificamente comprovado que o Tai Chi Chuan controla a perda de memória. Essa arte marcial chinesa não é apenas boa para a mente, mas também para o corpo. Por conta dos movimentos suaves, o Tai Chi provoca relaxamento do corpo e ajuda a aliviar todo o estresse. Ainda de acordo com a pesquisa, a arte marcial é indicada para todas as idades. Para os idosos, ela ajuda a sustentação do equilíbrio. Então, Tai Chi Chuan é uma prática esportiva espetacular para longevidade e para a saúde. Depois vem como terceiro fator, o terceiro exercício, a musculação. Embora muita gente associe a musculação ao aumento dos músculos, esse tipo de atividade traz benefícios que vão além do fortalecimento muscular. De acordo com a médica Yi-Min Lee, treinamentos de força ajudam também no controle do peso e na preservação da função cerebral. Então, dos 5 exercícios, nós vimos natação como o primeiro, Tai Chi Chuan como o segundo e musculação como o terceiro. Antes, que é a caminhada, e o quinto, que é o exercício de Kegel. A caminhada, simples e democrática. A caminhada melhora os níveis de colesterol, fortalece os ossos, controla a pressão arterial e impacta positivamente até mesmo no humor e na memória. A caminhada. Para quem quer começar a praticar esse tipo de atividade, a escolha, além de tênis ideal para a caminhada, é o primeiro passo. Então eu vejo muitas pessoas que caminham com sapatos inadequados, com chinelos ou mesmo descalços, e não é bom isso. Tem que se ver primeiro
a escolha do tênis. O ritmo e a frequência também precisam ser levadas em consideração, a fim de que o exercício apresente algum tipo de resultado. Para quem não tem o hábito de caminhar 10 a 15 minutos por dia, em um ritmo moderado, já é um bom começo. Ao longo do tempo, o ritmo pode ser intensificado e o tempo aumentado até para 60 minutos diários. Então vejam que a caminhada é um tipo de exercício extremamente adequado e bom para a longevidade e para a saúde. E finalmente o quinto classificado seria o exercício de Kegel. Menos conhecido que as demais modalidades acima, o exercício Kegel, eles fortalecem a musculatura da pelvis. Então, poucas pessoas se incomodam com isso, mas fortalecer a musculatura da pelvis é importante e ajudam a prevenção de problemas nessa região. O que é os problemas nessa região? Ela é indicada para homens e mulheres. Essas atividades normalmente previnem a incontinência urinária. Então, a incontinência urinária, que é uma coisa assim, muito comum para muitas pessoas de idade, e alguns estudos indicam que sua prática pode impactar também na melhora do desempenho sexual. Então, esse exercício é o exercício dos esfíncteres, que faz com que você pegue na sua região anal e genital, você faça uma contração, que vai ser mostrado melhor num tape que nós vamos mostrar. Então, o exercício de Kegel, ele ajuda a prevenção nessa área, na área pélvica. Melhora muito o desempenho sexual, a incontinência urinária e, consequentemente, também melhora o humor. Então, é uma coisa que a gente tem que ter a intenção de mostrar para vocês, que essa atuação é fundamental nesse tipo de ginástica que nós mostramos aqui para vocês. Urinária melhora o desempenho sexual. Resulta da contração do abdômen profundo. É conveniente contrair o pavimento pélvico ao mesmo tempo. Mantenha a contração do pavimento pélvico. 1, 2, 3, 4, 5 segundos e relaxe. Repita. Alongue. Erga a cabeça para o teto como se a sua coluna fosse uma corda que tivesse de esticar. Contrai o pavimento pélvico, ou seja, feche os esfíncteres, a uretra e o ânus. Deve sentir a tensão na parte inferior do abdômen e a contração do abdômen profundo. Aguente 5 segundos. Relaxe. Volte a contrair fortemente o pavimento pélvico. Preste atenção à posição da pelve e da coluna. Sinta a tensão do abdômen e relaxe. Se sentir que está a empurrar ou a bloquear o abdômen, ou que este se dilata, é porque está a fazer o exercício incorretamente e a lesionar o pavimento pélvico. Se perder a contração ou não a sentir, isso significa falta de força para executar os exercícios. Pratique primeiro os exercícios básicos para fortalecer o seu pavimento pélvico. E se tem perdas de urina ao espirrar, tossir ou ao fazer esse exercício, consulte um profissional. Se o seu pavimento pélvico estiver enfraquecido, esses exercícios podem ser demasiado intensos e debilitá-lo ainda mais. Contração dos esfíncteres. Aprenda a fazê-los. Na prática, se você quiser saber, você já faz isso, só que não faz de maneira correta, nem como se fosse um exercício. Mas toda vida que você está urinando e você para de urinar por conta própria, você faz aquela força, aquela contração, você está contraindo os esfíncteres, principalmente os urinários. E quando você também contrai o esfíncter anal, você faz com que aqueles movimentos sejam intensos, tanto na parte uretral quanto na parte anal. Esse é o exercício de Kegel, que é
espetacular para corrigir alterações, melhora a incontinência urinária, melhora o desempenho sexual e, consequentemente, o humor. Canindé Soares, Imagens Aéreas. 4 décadas de experiência em aviões, helicópteros e drone. Profissionalismo em primeiro lugar. Se o foco é qualidade, Canindé Soares é a solução. Conteúdo no youtube.com/Canindé Soares Natal. youtube.com/Canindé Soares Natal. Como o Cortês costuma dizer, amigo de verdade sempre está por perto para facilitar a vida da gente. Como está o tanque? Já calibrou os pneus? Vai precisar de carvão para o churrasco? Amigo é assim, sempre pronto para ajudar. Posto Amigo, sempre próximo a você. Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbom, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbom estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbom. A importância dos exercícios físicos na saúde mental. Falamos no programa anterior sobre a nutrição através de uma boa alimentação. Estamos agora falando da ginástica, o exercício e a sua importância na manutenção da saúde. E esta ginástica ainda atua em uma outra condição, que é a mente saudável, diminuindo o estresse da vida diária. Diferente do estresse oxidativo, que falamos também no programa anterior, que é gerado pela presença de radicais livres. Então, a importância dos exercícios físicos na saúde mental. Então, primeira coisa, nós temos uma melhoria da memória. Então, quando nós fazemos exercício físico, há uma melhora na memória. Depois há também uma elevação do humor. Então, o humor é uma condição patológica. Muitas vezes você está mal-humorado por causa de algum acontecimento, mas tem pessoas que vivem permanentemente, independente da situação, mal-humoradas. Então, ela faz a elevação do humor, a ginástica. Depois, aumento da disposição física e mental. Então, você começa a ter, assim, de fazer uma atividade física, você começa a ter uma disposição maior para fazer as coisas, mais alegria de viver, né? Melhora também a concentração. Então, atividade física bem executada, você depois sente sua memória, sua concentração mais aguçada. Você aprende com mais facilidade, tem melhor desempenho no trabalho. E outra coisa importante também no exercício físico e na saúde mental é o fortalecimento do sistema imunológico. Então, o sistema imunológico começa a responder melhor às agressões virais e bacterianas, enfim. Você torna uma pessoa mais saudável. E alívio de dores e tensões musculares. Então, você nota que com a atividade física você fica mais resistente a apresentar dores musculares, tendinosas e articulares. E, finalmente, uma das coisas bem importantes é melhora na qualidade do sono. Então, o sono, juntamente com a nutrição
e juntamente com o exercício físico, são 3 grandes pilares para você ter saúde e longevidade. Então aí nós vimos então a importância dos exercícios físicos na saúde mental. Melhora a memória, eleva o humor, aumenta a disposição física e mental, melhora a concentração, há um fortalecimento do sistema imunológico, alívio das dores e tensões musculares e melhora a qualidade do sono. Quais são os tipos de exercícios físicos? Nós chamamos de atividades físicas qualquer tipo de movimento onde ocorra um gasto de energia, como andar, correr, dançar, etc. Já no caso dos exercícios, são atividades que, além de gastar energia, promovem aptidões físicas e atléticas, como a musculação, a natação, artes marciais, etc. Então, nós temos aí os tipos de exercícios. Exercícios aeróbicos, também chamado exercício de resistência aeróbica. Esse grupo de exercícios também é conhecido como exercícios aeróbicos. São exercícios realizados, aqueles que são realizados de maneira contínua, que utilizam o oxigênio como principal fonte de energia, sob a forma de adenosina trifosfato, que é o ATP, para a geração de trabalho muscular. Esses exercícios podem seguramente ser recomendados para pacientes com problemas de saúde. Então, nós temos também a sequência de escadas. Comum que hoje em dia, com os elevadores, as escadas rolantes, poucas pessoas optam por subir lances de escadas. Então é importante você, vez por outra, ao invés de pegar o elevador, subir 2 lances de escada. Pular corda. Esse exercício trabalha diversos músculos, como panturrilha, pés, bíceps. O ciclismo, a corrida, a yoga, a natação, exercícios funcionais. Olha, há exercícios para aumentar a flexibilidade corporal. Existe alongamentos de ombros puxando para frente, alongamento de ombros puxando para trás, alongamento de peitoral, alongamentos de isquiotibiais passivo, alongamentos de quadríceps, abertura das pernas com flexão lateral, flexão coxo-femoral. É um conjunto de movimentos que auxiliam no aumento da resistência dos músculos, que se tornam mais fortes e poderosos. Pode ser feito com molas, elásticos ou pesos. Existem treinos de velocidade que ensinam o corpo a ganhar a eficiência biomecânica, o que é aplicável em qualquer distância. Além disso, músculos raramente usados, como os da contração rápida, são trabalhados nesse tipo de treino, para que você possa requisitar essa musculatura quando os outros músculos estiverem cansados. Então, vocês têm aqui um exemplo, né, de resistência muscular localizada, exercício de flexibilidade, exercício de força e exercício de velocidade. Então, tudo isso são coisas que as pessoas fazem, não é obrigado a fazer tudo de uma vez, tudo no mesmo dia. Mas cada um tem uma sequência importante para a vida deles. Mas aqui nós trouxemos exercício com cadeira para qualquer idade, qualquer pessoa pode fazer, sem precisar de academia nem coisa nenhuma. Então prestem bem atenção que isso aqui é de muita importância para você. E foi. Lembrando que aqui tem que estar travadinho. Você vai fazer força aqui no bumbum e no posterior de coxa. E vai. Vai de 8 a 10 vezes cada lado. Não é para roubar, não é para fazer numa perninha só, senão não vai adiantar. Os furinhos não vão te abandonar. Fez aqui 8 vezes?
Troca de lado. Faz aqui 1, 2, 3, 4. Chegou na metade da primeira sessão. 5, 6, 7, 8. Aqui na lateral, ó. Joga aqui, contrai tudo, abdômen tudo, pega o apoio da cadeira e joga a perninha aqui para lateral. Vai contrair bumbum, todo esse lateral aqui da coxa. Contraiu, voltou. A outra perninha paradinha. Paralisada. E essa vai e volta. Se conseguir segurar um pouquinho, melhor. Segura, conta até 3, volta. Quando você vê que tá ficando fácil, faz isso. Segura um tempinho, ó. 1, 2, 3, voltou. 1, 2, 3, voltou. E a mesma coisa do outro lado. Faz aqui 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e a última desse lado. 8. Vamos parar um pouquinho? 3 segundinhos cada lado, ó. 1, 2, 3, voltou. 1, 2, 3, voltou. 1, 2, 3, voltou. Você aguenta? Apoia, pezinho na paralela aqui com o ombro e agacha, retinho com a postura, ó. Agachou, subiu. Inspira, solta. Pezinhos na paralela, na linha do ombro. Mãozinha pra frente. Você vai sentar. Sentar e levantar numa sequência. Não é sentar e parar, não. Olha lá. Sentou, encostou o bumbum. Sobe de novo, nem relaxa. Ó. Senta, sobe. 3, 4, 5. Coluna retinha. 6. Muito importante na sua cadeira. Estou encaixando aqui no tatame, que é o que eu tenho, pra gente não escorregar. Pezinho, faz força aqui, ó. Apoia tudo aqui, contrai tudo aqui e sobe. Quer fazer com a mãozinha pra frente? Sobe, desce, terceira, quarta, 5, 6, contrai tudo aqui, 7, realmente, apoie tudo, apoie bumbum, lombar, tudo aqui no chão. E a gente vai jogar o bumbum lá pra cima, manda pro teto, ó. 1, empurra lá pra cima. 2, 3, 4, 5. Contrai aqui, ó. Aperta o bumbum e joga lá em cima. 5, 6, 7. Aqui na lateral, ó. Joga aqui, contrai tudo, abdômen tudo. Pega o apoio da cadeira e joga a perninha aqui pra lateral. Vai contrair bumbum, todo esse lateral aqui da coxa. Contraiu, voltou. A outra perninha faz aqui 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, aprenda como mau humor e a gentileza, elas influenciam na sua saúde mental. Você já viu pessoas que você já conhece, elas por elas serem mal-humoradas, né? Então, normalmente são pessoas que têm algum problema, né? A gente tem que se lembrar que mau humor e gentileza, elas influenciam muito na saúde mental nossa. Então, a relação entre a prática de exercícios físicos e a manutenção da saúde mental já é um consenso entre os profissionais de saúde. Novos estudos apontam que a atividade física regular diminui os riscos de depressão e reduz a perda cognitiva em pacientes com mal de Alzheimer. Por exemplo, benefícios da atividade física para a saúde mental. Além dela melhorar o condicionamento físico do indivíduo,
A prática regular da atividade física também melhora a capacidade cognitiva e diminui os níveis de ansiedade e estresse de uma maneira geral. Fazer exercícios contribui para melhorar a autoestima, o autoconceito, a imagem corporal, as funções cognitivas e de socialização de pacientes que apresentam algum risco de saúde mental. Nesse caso, a atividade física significa qualquer movimento corporal produzido pela musculatura esquelética e que resulta em gasto energético para o praticante. Nestas atividades, há ainda componente de ordem biopsicossocial, cultural e comportamental que pode exemplificados por jogos, lutas, danças, esportes, exercícios físicos, atividades laborais e deslocamentos. Então, tudo isso torna a atividade física uma ferramenta indispensável para a promoção da saúde mental. Então, veja que nós estamos falando sobre mente e problemas mentais. E estamos fazendo você lembrar o que falamos há pouco, que exercício físico não é só você ficar bombado com os músculos, não. Você também adquire saúde física e também saúde mental, com custos consideravelmente menores quando comparado com outras abordagens terapêuticas e medicamentosas. Portanto, entre os desdobramentos e as descobertas recentes, está o fato de que práticas como caminhar, correr ou pedalar são fundamentais para manter uma capacidade neurológica saudável, mesmo com o auxílio e o avanço da idade. Portanto, a nossa saúde mental, ela depende da nutrição, como nós falamos em exames anteriores, e depende também da nossa atividade física. Lembrando que o mau humor e a gentileza, que são duas coisas contrárias, né, uma à outra, elas influenciam na sua saúde mental. A gente vive uma época sem igual, onde a imagem externa, a estética e a saúde física são supervalorizados. Mas estar bem vai muito além do físico. Aliás, só estamos bem quando nossa mente também está saudável. Tem gente que pensa que é frescura, outros que é só tristeza. Mas os transtornos mentais estão aí e precisam ser diagnosticados e tratados. A depressão é um dos transtornos mais conhecidos. Cada vez mais recorrente, já está sendo chamada de mal do século. Depressão é um distúrbio mental que gera um sentimento de tristeza profunda e um desinteresse por todas as atividades diárias. A sensação de desesperança é tão grande que leva a uma variedade de consequências físicas e comportamentais, como alterações no sono, apetite, nível de energia, concentração, comportamento e autoestima. A depressão pode ainda levar a pensamentos suicidas. Outro transtorno bastante comum é a ansiedade. Ela é caracterizada por uma preocupação intensa, excessiva, persistente, acompanhada de um medo recorrente de situações cotidianas. É como se a pessoa estivesse em estado de alerta sempre, à espera do pior. Entre os sintomas estão taquicardia, sudorese, sensação de cansaço e falta de ar. Já a fobia é um tipo de perturbação da ansiedade, caracterizado por medo ou aversão persistente a um objeto ou uma situação. Existem centenas de tipos de fobias, algumas bem peculiares e raras. A agorafobia, medo de multidões e espaços públicos. Entre as mais comuns estão a tripofobia, que é o medo de buracos, e a fobia social, que é o medo de interagir com outras pessoas. E por fim, chegamos à bipolaridade,
um transtorno que leva a pessoa a oscilar entre fases de felicidade e fases depressivas que podem durar dias ou meses. Nela, é comum alterações de humor abruptas, de estados extremos, tudo num curto espaço de tempo. Sabe o que todos esses transtornos têm em comum? Para todos eles, há tratamento. Ele geralmente inclui medicamentos, psicoterapia ou uma combinação dos dois. Com os avanços em pesquisas, esses tratamentos estão cada vez mais eficazes e precisos. Se você se identificou com alguns desses sintomas, ou conhece alguém que passe por isso, procure um médico de sua confiança e peça ajuda. Nós, do Hospital Albert Einstein, estamos aqui para te ajudar. Conte com a gente. Quando nós procuramos examinar as fontes de ansiedade, as fontes de insatisfação que geram ansiedade, angústia, depressão, nós lembramos que uma grande fonte de sofrimento atualmente é o trabalho. Então, dedicamos grande parte do tempo de nossas vidas ao nosso emprego, e nem sempre isso é prazeroso ou satisfatório. A alta taxa de desemprego no país, a baixa remuneração, más condições de trabalho, falta de planejamento profissional, entre tantos outros, são questões que levam ao aumento significativo de diversos transtornos, de doenças nervosas. Então, é uma coisa assim, que é uma grande fonte de sofrimento, é o trabalho. Depois, a gente tem que fazer uma diferença entre transtorno mental e doença mental. São duas coisas que a gente tem que fazer essa discriminação. O uso da palavra transtorno está relacionado com um conceito mais amplo de diagnóstico. Ao falarmos de doença, nós temos as causas, um padrão de sintomas e medidas terapêuticas padronizadas, como, por exemplo, as doenças cardíacas. Então, as doenças cardíacas são hipertensão, insuficiência cardíaca, arritmias, quer dizer, por quê? Porque tem sintomas, né, e tem medidas terapêuticas para corrigir isso. Então, quando falamos em transtorno, nós referimos a uma trajetória diagnóstica que varia bastante de pessoa para pessoa e é multifatorial e com diversas formas de tratamento. Então, as doenças e os transtornos mentais, eles são de muitas categorias, né? E são muito confundidos, porque quando eu digo que um paciente está hipertenso, eu coloco um manguito no braço dele, tiro a pressão. Quando o paciente está com febre, eu boto lá o termômetro na axila ou na boca, e eu vou ter, então, uma temperatura acima de 37,5. Mas as doenças da mente não têm aparelho específico para dizer o diagnóstico. Então, o diagnóstico é baseado na avaliação, no acompanhamento, nos conhecimentos profissionais de cada profissional. E aparece de maneira diferente em cada indivíduo. Portanto, tudo isso é importante a gente fazer as diferenciações e quando falarmos em transtorno mental e doença mental, a gente fazer essa diferença. Preconceito. Como a saúde mental está no corpo e no meio, muitas vezes é concebida como uma fraqueza do sujeito, algo sobre o qual ele teria condições de atuar e não faz. Então, muitas vezes você vê uma pessoa perto e diz, deixa de frescura, acabe com isso. Então, muitas vezes ela é concebida como uma fraqueza, algo sobre o qual ele teria condições de atuar e não o faz. Mas muitas vezes isso não é verdade. O preconceito ainda é bastante presente na sociedade, começando pelo lugar que a loucura ocupou na história. O louco
como alguém a ser afastado, enclausurado, aquele que não compartilha da mesma realidade que os demais. Então, assim sempre foi conhecido o doente mental. Durante bastante tempo, a loucura esteve associada às questões metafísicas, de forma negativa. Aquele intangível que está relacionado ao mal, ao descontrole, ao diferente. Hoje em dia, as questões de saúde mental, ela ainda ocupa um lugar bastante nebuloso. Um diabético tem um exame com uma medida glicêmica, que prova o que ele tem. E o mesmo vale para questões cardíacas e as demais doenças crônicas. Mas a saúde mental, como eu falei há pouco, ela está no corpo e no meio, mas muitas vezes ela é concebida como uma fraqueza, porque ela não tem como ser medida. Então isso é importante, a gente, quando fizer um julgamento de um paciente que tem um distúrbio mental, a gente saber não avaliar somente grosseiramente pelo que nós estamos achando daquele paciente. Nossa, mas aquele menino tem tudo. Por que está deprimido? Troque a depressão por câncer e veja como fica esquisito. Nossa, mas aquele menino tem tudo, por que está com câncer? Então, a maioria da sociedade ainda tem dificuldade em reconhecer que é uma doença e ainda ampliar o conceito de saúde e doença. Não dá mais para serem conceitos antagônicos. Ter saúde não significa necessariamente não ter nenhuma doença. Justamente pelo preconceito e julgamento, as pessoas não querem ser reconhecidas no lugar daqueles que têm transtornos mentais, com o risco de serem vistos como fracos, descontrolados, algo que vai desde questões morais até questões éticas. No caso de crianças, então, a família se sente muito culpada e exposta. Então, o que nós queremos trazer aqui é que, apesar desse desenvolvimento todo que nós tivemos, ainda existe muito preconceito. Então, tem pessoas que jamais dizem que está fazendo um tratamento psiquiátrico. Não dizem. Eles se escondem. O paciente não gosta, tanto que o psiquiatra, o psicólogo, normalmente ele cria uma situação em que o paciente se sinta à vontade em chegar no consultório e não encontrar outras pessoas. Normalmente há um espaço entre uma consulta e outra de 10 minutos para não haver essa identificação. Não porque isso seja uma verdade, não é verdade, mas o pessoal acha. Então, se você tem uma figura que você acha que ela é muito importante para você, e você encontra ela num consultório de um psiquiatra, você diz, puxa, esse cara está aí, então ele... Enfim, você cria uma situação diferente, ruim para ele. Então ainda existe esse preconceito. E por conta disso, tem muita gente que tem distúrbios mentais que não se tratam e que ocupam cargos importantes e perigosos, que lidam também com a saúde, com a justiça. Então, é uma coisa para a gente pensar. Nesse programa eu deixei tudo isso, para que a gente possa amadurecer um pouco os nossos conceitos, porque a gente acha assim, sempre a gente acha que a vida do outro é muito boa, maravilhosa, a nossa que não é ruim, a nossa que é ruim, mas cada um sabe o osso que está roendo. Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbon, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbon estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbon. A vida é feita de momentos inesquecíveis. Em um deles, eu te convido a desfrutar em clima serrano,
na cidade de Monte das Gameleiras, onde a natureza está presente da melhor forma. Aqui a sua imaginação flui e a sua energia se renova a cada momento. Vem desfrutar desse paraíso conosco. Pousada Encanto dos Pássaros. O paraíso é aqui. Como o Cortês costuma dizer, amigo de verdade sempre está por perto para facilitar a vida da gente. Como está o tanque? Já calibrou os pneus? Vai precisar de carvão para o churrasco? Amigo é assim, sempre pronto para ajudar. Posto Amigo, sempre próximo a você. Há 35 anos atuando no mercado potiguar, seu Linhares tem na arte em fibra o grande diferencial do seu serviço. O artista realiza esculturas das mais diversas, retratando a vida animal. Avestruzes, cavalos, camelos, onças e muitos outros animais são retratados em seu trabalho, que é admirado pelos mais diversos tipos de clientes. Faça já o seu orçamento. Contato 99914-5424. Saúde mental, ela não pode estar desconectada da saúde do corpo, porque saúde é uma coisa só. Não há essa separação. E o que você sabe sobre saúde integrativa e bem-estar? Práticas mente e corpo, como a meditação, a yoga, a meditação mindfulness, Tai Chi Chuan, entre outras, pode auxiliar no foco. Então, pessoa que tem distúrbios nervosos, muitas vezes somente com a medicação clássica, ele não se cura completamente. Muitas vezes ele precisa dessa integração, daí a existência da medicina integrativa e complementar, e não medicina alternativa. Não existe alternativa em medicina. Existe complementação. Então as práticas mente e corpo, como meditação, yoga, meditação mindfulness, Tai Chi Chuan, entre outros, podem auxiliar nesse foco, facilitando o estado de consciência sobre o que está acontecendo agora, sobre as sensações e necessidades de corpo e, consequentemente, da mente. É possível encontrar esse estado de conexão em outras práticas como corrida, escutar uma música que você gosta, ler um bom livro, algo que realmente te traga para o contato consigo mesmo. Então agora nós vamos entrar num assunto importante, sono e qualidade de vida. Então mesmo que você tenha uma boa nutrição, mesmo que você faça muita atividade física, mesmo que você tenha uma boa cabeça, diversos estudos já comprovaram que a falta de sono, ela aumenta riscos em cardiopatia e piora crises em portadores de dor crônica. Por outro lado, uma noite bem dormida, ela pode reduzir o risco de obesidade e hipertensão, além de proteger contra o declínio cognitivo relacionado às demências. O ritmo agitado da vida moderna tem feito a população dormir cada vez menos. Entre os distúrbios do sono mais comuns, nas noites dos brasileiros, estão a insônia, o ronco e a apneia. No entanto, há ainda uma série de outros problemas bem mais comuns do que imaginamos, tais qual o sonambulismo e a síndrome das pernas inquietas. Já é consenso que a qualidade do nosso sono está intimamente relacionada à nossa qualidade de vida. Ou seja, mais do que comprometer as noites de descanso, esses distúrbios podem efetivamente impactar nossa saúde física.
cognitiva e emocional, ou ainda serem sinais de doenças bem mais complexas. Diversos estudos já comprovaram que a falta de sono aumenta riscos em cardiopatia e piora as crises portadoras de dor crônica. Por outro lado, uma noite bem dormida pode reduzir o risco de obesidade e hipertensão, além de proteger contra o declínio cognitivo relacionado às demências. O sono reparador ainda também é associado à diminuição das taxas de depressão e à regulação de várias funções, sejam elas físicas ou mentais, que garantem a vitalidade geral do nosso organismo. Dessa forma, dormir bem ao longo da vida é também essencial para o envelhecimento saudável. A temida insônia é durante o sono que o nosso organismo se restaura, equilibrando a produção de hormônios, fortalecendo a imunidade e fixando o aprendizado. A privação do sono pode atrapalhar desde o desempenho físico até a produtividade no trabalho, até as relações sociais. Então, os neurologistas, como membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, Marcílio Delmandes Gomes, nos afirma esses dados. Diz ele, afetando a capacidade de dormir ou de permanecer dormindo, a insônia é um dos distúrbios mais populares. Pessoas com esse problema costumam começar o dia mal, apresentando cansaço, dores de cabeça e alterações no humor. A falta de energia também atrapalha a concentração, aumentando o risco de acidentes, o que compromete a qualidade de vida de forma geral. Ela pode ser causada por diversos fatores, tais como maus hábitos de sono, uso de medicamentos e consumo de estimulantes, como café, nicotina e bebidas alcoólicas. No caso de insônia e outros distúrbios provocados por maus hábitos, é possível se tratar o problema apenas mudando-se certos comportamentos. Por isso, exclua os estimulantes, evite jantar e se deitar. Use a cama apenas para dormir, não se exponha a fortes luzes durante a noite, como as de celulares e computadores. Faça atividades relaxantes antes de dormir, como ler. Só se deite quando se sentir sonolento e prepare o ambiente para deixá-lo mais escuro e silencioso possível. No entanto, existem casos mais sérios, em que a insônia é, na verdade, o desdobramento sintomático de alguma doença. Ou seja, a manifestação de que algo não está bem e deve ser investigado. Nesses casos, é necessário levar em consideração fatores sociais, biológicos, psicológicos, cognitivos, comportamentais e até mesmo genéticos, que podem desencadear o quadro. Portanto, a insônia ela é um fator muito complexo e que você tem que procurar da melhor maneira possível fazer que isso ocorra de maneira natural. Tem pessoas que, por não conseguir, ou não ter paciência, ou não ter boa orientação, vão logo diretamente ao uso de produtos químicos que são insoníferos para poder conciliar o sono. Em determinados momentos, ele é muito útil. Você passando por uma fase muito ruim na sua vida, aconteceu alguma coisa estranha, você tem que tomar uma medicação, mas sempre com orientação médica. Porque o médico passa o medicamento e o médico depois se retira. Quantas pessoas estão por aí que, por conta própria, não conseguem tirar mais a medicação e usam elas por anos a fio? Não é interessante, não é bom para a saúde e nem faz com que esse sono seja uma coisa reparadora, que seja uma coisa curadora. Porque sempre que você adormece, são liberados hormônios ou neurohormônios, como a serotonina e a melatonina, que fazem com que o nosso cérebro novamente se torne lubrificado e preparado para um novo dia. Para isso é preciso você realmente dormir, é preciso você passar por todas essas fases
que a gente já ouviu falar, né? O estágio 1, que é a transição da vigília para o sono. É quando você começa a tornar-se sonolento. Depois tem o estágio 2, que é o início do sono mais pesado. Depois o estágio 3, que é o início do sono profundo e da recuperação fisiológica. Então aqui o sono está servindo de medicamento para você. Depois vem o estágio 4, que é o sono profundo, com a diminuição da frequência cardíaca e pressão arterial. E finalmente o sono REM, que é o sono restaurador, no qual o corpo fica imóvel. Apenas os olhos se mexem e os sonhos acontecem. Então, o mundo moderno faz com que você acenda as luzes e continue acordado. Diferente dos animais. O maior exemplo são as galinhas. Quando dá 5, 5 e meia, elas vão lá para o puleiro e vão dormir. Até as galinhas hoje não fazem mais isso, né? As galinhas que são de cativeiro, elas passam a noite com luzes acesas para não dormir, para elas comerem e logo se tornarem adultas para ser servidas para o corte. Então o ser humano é diferente. Mas o progresso chegou para ele também. E à noite, às vezes, começam às 22 horas, quando eles vão para aquelas festas, aqueles acontecimentos, e que ele só volta para casa 4 horas da manhã. E ele afirma com muita segurança, não tem nada não, amanhã é domingo, é feriado, e eu vou dormir o dia todo. Então, mesmo que ele durma o dia todo, ele jamais vai recuperar as coisas que o sono normal, entre 22 horas e 3 horas da manhã, proporciona para o corpo humano. Então, o sono faz parte da nossa recuperação física e mental. Juntamente com a boa nutrição, nos dá uma grande longevidade. Pode-se caminhar, correr, andar de bicicleta, nadar, dançar, fazer musculação, praticar yoga, pilates ou qualquer outra. Qualquer prática física, além de proporcionar muita satisfação, irá colocar o nosso corpo em movimento, o que aumentará a nossa vitalidade, a força e o equilíbrio. Ter bons hábitos de saúde ajuda a evitar diversas doenças e ainda promove uma melhor qualidade de vida e bem-estar. A mudança de alguns costumes pode resultar em uma melhora da qualidade de vida. Então, nada isoladamente vai lhe dar longevidade nem qualidade de vida. Então, os hábitos de vida são importantes. E aqui a gente queria lembrar esses 5 hábitos que contribuem para uma vida saudável. Coma bem e saudável. Ora, coma bem e saudável tem muitas interpretações, né? Coma bem é você escolher bem e saudável usar alimentos que não sejam produtores de radicais livres no seu organismo, má digestão, etc. Então, você sabia que consumir uma comida que tem excesso de gordura, ela vai prejudicar o cérebro e pode até provocar doenças? Pois isso é uma verdade. Por isso nós temos que ter cuidado com a alimentação. Então, coma bem e saudável. Segundo, durma bem, que foi o que nós acabamos de mostrar para vocês, que dormir é muito importante. Uma coisa separada só não dá qualidade de vida, nem dá longevidade. Faça exercícios físicos regularmente, que foi o motivo hoje do nosso segundo programa, porque no primeiro nós fizemos chamamos muita atenção para a nutrição, para a alimentação. Cultive bons amigos. Às vezes, você está cheio de problemas e ao encontrar um amigo seu que lhe dá a alegria de encontrá-lo, você já melhora. Então é interessante você cultivar bons amigos para ter boas conversas e sair um pouco da sua realidade, que às vezes naquele momento não é muito boa. E faça tratamento de melhoramentos tanto físicos como mental.
Então, muitas vezes, como eu falei há pouco, você não dorme bem porque tem uma dor. Então, é necessário você fazer um melhoramento físico, um tratamento físico, que aí você começa a dormir melhor. E muitas vezes você também não dorme por estar perturbado mentalmente. Então, é necessário você ter esses cuidados, esses 5 cuidados que contribuem para uma vida saudável, e a isso nós chamamos de hábitos de vida. Então, é muito importante a gente lembrar isso para continuarmos numa boa. E assim nós terminamos mais um programa Saúde é Tudo, aqui pela sua TV União de Natal, e toda a equipe que nos ajuda a fazer esse programa. E espero que vocês tenham lucrado o máximo com esses itens que nos levam a ter mais saúde e que também nos levam a ter uma longevidade saudável. Não adianta viver muito doente. Então é interessante a gente viver mais com saúde. Então até o próximo programa. Nos encontraremos em breve. Quinta-feira, aliás, às 21h30 e domingo às 11h30 da manhã. Até lá.